Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Sem delongas, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 11. A palavra nos diz, no livro de João, capítulo 11, versículo 1 em diante, nos diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Você pode sentar glorificando a Deus? Curve tua cabeça nesta hora, feche os teus olhos. Vamos entregar este momento ao Senhor, e você vai confessar nesta hora que precisa da unção do Espírito Santo para ter capacidade de compreender o que Ele quer falar contigo nesta noite. Uma coisa é eu me esforçar para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, e a outra coisa é você estar com a mente aberta para receber, não o que eu falo, mas o que o Espírito Santo de Deus pretende falar contigo nesta noite. Espírito Santo de Deus, queremos te dizer que Tu és bem-vindo entre nós, e que saímos do conforto dos nossos lares para estar na Tua casa, estar na Tua presença e sermos tocados por Ti. Confessamos que precisamos mudar, precisamos ser diferentes, precisamos ser mais crentes, mais santos, precisamos espelhar a Tua face, precisamos ser luz neste mundo tenebroso, precisamos nos libertar dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas dificuldades que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de fazer aquilo ao qual o Senhor tem nos chamado, tem nos desafiado a fazer, Senhor. São muitos os bloqueios, são muitas as dificuldades, são muitos os traumas, mas nós compreendemos que o Senhor tem poder, Pai, para fazer todas as coisas. O Senhor pode fazer infinitamente mais. Por isso, Senhor, vem em nome de Jesus falar poderosamente aos nossos corações, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha trazer refrigério à nossa alma, venha nos transformar verdadeiramente, Senhor, em todos os aspectos das nossas vidas, para que definitivamente, Pai, sejamos merecedores das Tuas promessas, Senhor. É isso que queremos nesta noite, sair desta noite na certeza, Pai, que estamos caminhando rumo a esta santidade que a Tua palavra nos convida a ter, Pai. Fica à vontade no nosso meio, é o que eu te peço e já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, nesta noite nós temos um texto especial, muito conhecido, mas eu penso que a palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela vai falar de forma diferenciada ao teu coração. E a Bíblia, nesta noite, nos fala a respeito
da morte de Lázaro. Nos fala a respeito da família de Lázaro. E eu quero te dizer que a família de Lázaro era uma família que fazia a diferença. A família de Lázaro, ela foi denominada pelo apóstolo João como a família que Jesus amava. No texto que lemos, primeiro fala-se que, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Mas na frente nós vemos que Jesus também faz uma declaração de que amava muito Marta e Maria, que eram seus irmãos. E eu quero te dizer que é muito importante que a nossa família seja diferente, que a nossa família conquiste o amor de Jesus. É necessário que todos nós nos empenhemos para conquistar o amor de Jesus. Não é só simplesmente saber que Ele me ama pela sua infinita bondade, mas eu preciso cultivar, eu preciso buscar agradar o coração de Jesus. Eu costumo, lá em casa a gente tem um exemplo muito prático disso. E Deus, Ele sempre cria situações para falar conosco. Você percebe que às vezes você está aflito com uma determinada aflição, com uma determinada angústia, um determinado problema. Aí um abençoado te manda um zap com uma mensagem que era a mensagem que você precisava para refrigerar o teu coração. Às vezes você liga a TV, acontece algum episódio. Esta é a ação do Espírito Santo de Deus que está no meio de nós. Ele cria situações para falar constantemente conosco acerca do cuidado dele, do amor dele para conosco. E hoje, coincidentemente, eu só me dei conta quando eu estava sentado ali, Deus trouxe à minha memória um episódio que aconteceu lá em casa, que mostra a respeito deste amor. Por que é que esse amor acontece? Hoje a esposa botou o almoço. Ó, e mamãe já está olhando para mim. Já fez cara feia, já torceu o bico para mim ali, viu? A esposa botou o almoço. E aí ela nos chamou para almoçar. Todo mundo sentou-se à mesa. E aí nós oramos. E eu fui o primeiro a pegar. Era como é que chama aquele prato? Panquecas. Eram panquecas a um molho que ela preparou, aquele molho bonito. Tinha feijão, arroz, mas o principal era a tal da panqueca. E aí como eu estava muito próximo da panqueca, eu sentei propositalmente, estrategicamente perto da panqueca. Eu fui o primeiro a pegar a panqueca, botei no prato. Então aí todo mundo começou a se servir e eu comecei a comer a panqueca. Aí comecei a comer a panqueca pelas pontas. Eu não sei como é que você come panqueca, mas eu comecei a comer pelas pontas. Tem gente que gosta de comer pelo meio, né? Eu comecei a comer as panquecas pela ponta. Fui comendo. E a gente batendo papo, conversando. Quando eu cheguei no meio da panqueca, estava fria ainda, porque a panqueca estava congelada. Ela tirou do congelador, fez todo aquele processo, né? Fez um caldo, tal, mas não foi suficiente para esquentar todas as panquecas daquela vasilha, né? E eu fui o premiado, eu peguei a panqueca que não estava completamente quente. E aí quando eu cheguei no meio da panqueca, que eu senti que ela estava um pouco fria, ela não estava gelada, estava um pouco fria. E eu fiquei assim, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu não sou baú, vou falar. Aí eu fiz, olha, está um pouquinho fria. Aí eles todos disseram, né, os meninos estavam na mesa, minha sogra, minha esposa, não, a minha não está não. Aí ainda olharam assim para mim como quem diz, você não sabe o que é quente ou frio. Eu falei, não, eu estou dizendo que está frio porque está frio, eu sei quando uma coisa está fria. Aí não, e como a minha não está, como a minha? Eu falei, a sua não está, mas a minha está um pouquinho fria aqui. Aí minha sogra olhou para mim e fez, Du, então troque a panqueca, meu filho. Você quer que eu pegue outra para você? Você quer que eu esquente essa? Aí eu fiz, não, minha sogra. E eu já tinha botado ela sentada do meu lado, né? E aí meu filho queria sentar do meu lado. Ela fez, não, Du pediu para eu sentar do lado dele. Então ela já estava sentadinha do meu lado. Aí ela fez, não, Du,
Você quer que eu esquente? Você quer trocar a panqueca? Não coma fria não. Eu fiz, não, mas não está tão fria não, eu vou comer. Aí conversa vai, conversa vem. Aí meu filho mais velho percebeu, ele chegou no meio da panqueca, que até então a panqueca dele também estava quente, né? Aí ele chegou no meio da panqueca e ele fez, eu não sei se é psicológico, mas eu já estou começando a achar que a minha panqueca também está fria. Aí minha sogra instantaneamente fez, como assim mesmo, menino? O que é que tem? Aí ele olhou assim para ela e fez, é assim, né? Aí é uma frase que é muito comum lá em casa, que eu tenho dito, tem que fazer por merecer. Sabe, o amor, ele acontece por merecimento. Sabe, a chama, ela se apaga com o tempo. Por mais que ainda haja amor, certos cuidados, certos zelos vão se apagando, mesmo ainda com a existência do amor. Mas há determinados carinhos, há determinada atenção que vão se apagando com o tempo. E é necessário, sabe, este renovo. É necessário que haja motivos para que haja a permanência e a evolução deste amor. E o amor o amor que sentimos um pelo outro na minha relação com a minha sogra é desde sempre, desde que a gente se viu, foi amor à primeira vista. Eu chegava em casa logo quando eu cheguei também muito cedo, eu cheguei lá, posso nem falar que foi aos 13 anos, porque tem gente aí que vai se motivar, né? Eu cheguei muito cedo na casa de minha sogra e ela já me tratou como um filho. Quando eu chegava, não pegue na coxa, que a coxa da galinha, viu gente? Não pega na coxa, que a coxa é de Eduardo, vocês sabem que o peito da galinha é de Eduardo. Então já havia desde sempre esse amor. E volto a te dizer, é necessário renovar a cada dia. É necessário que seja mútuo este amor para que ele seja renovado, porque senão se apaga. Senão a gente entra numa zona de relaxamento, porque a gente confia tanto no amor do outro, a gente confia tanto que é amado e a gente não cativa mais. A gente não dá mais motivos para ser merecedor daquele amor. E eu penso que essa família fazia por merecer. Era uma família diferenciada em meio a tantas que havia naquele lugar. A Bíblia diz que eles residiam em uma aldeia chamada Betânia. Mas uma coisa que me chama a atenção na meditação dessa palavra é que o apóstolo João, ele diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aquela aldeia tinha até nome, era a referência daquela aldeia, era Marta e Maria e Lázaro. Eles tornaram-se referência naquela aldeia. E eu pergunto, por que será que eles se tornaram referência? É como muitas vezes, você sabe onde é a rua do condomínio de Stanley? Você sabe ali, perto da casa de Adriana, ali na rua do Catu? Sabe quem é? Aquele menino ali, ó, é o filho de Maria Ângela. Sabe, o nosso nome precisa começar a ser referência para as pessoas. Então, quando o nosso nome começa a ser referência, indicativos, é sinal de que nós estamos sendo enxergados, estamos sendo vistos, estamos sendo úteis, estamos alegrando o coração de Deus. Agora, existem aqueles que são apontados por serem mau caráter, por não pagarem, por serem ladrões, por maus adjetivos. Mas essa família não, essa família tinha bons adjetivos e se tornaram uma referência naquele lugar. E uma coisa importante que eu quero saltar para o versículo 19 é que diz: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão.
Observe, em nome de Jesus, que além dessa família ser uma referência, eles eram sim uma boa referência, porque nesse momento de aflição, a Bíblia diz que muitos dos judeus estavam com eles, procurando consolá-los. E ter amizades, ter pessoas que nos apoiem, pessoas que caminhem conosco, pessoas que chorem conosco, é sinal da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos preocupar em ter relacionamentos, em ter bons relacionamentos. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque a Bíblia diz que muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria para consolar a respeito dos irmãos. E quando a Bíblia fala muitos dos judeus, não está dizendo que era todo mundo, mas havia um grupo seleto, que possivelmente era um grupo na fé, de das irmãs Marta, Maria e Lázaro. E nós precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos nos preocupar com o nosso relacionamento. Precisamos cultivar relacionamentos, porque você nunca sabe, meu irmão e minha irmã, quando você vai precisar de um apoio. Talvez hoje a situação esteja muito cômoda, talvez você esteja vivendo em um momento muito cômodo da sua vida, ao qual você prefere viver sozinho, ou ter poucas amizades. Mas Jesus, ele andava com multidão e nos ensinou a nos relacionar, a cultivar este amor, a buscar ter laços de amizade. E essas coisas foram importantíssimas na vida dessa família. O apoio que eles tiveram dos amigos, né? E a sua referência naquela cidade. Outra coisa que muito importante, que também me chamou a atenção, que está no versículo 2, que diz que esta Maria, a qual estamos nos referindo, cujo irmão Lázaro, que estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Vocês lembram deste episódio, dessa passagem? Que o Senhor Jesus está na casa deles. Então ela pega aquele unguento e unge os pés do Senhor Jesus e o adora naquele lugar, e como não bastasse, ela ainda enxuga os seus pés com os seus cabelos, numa grande demonstração de desapego, uma grande demonstração de amor completo. Eu não sei se você sabe, mas aquele óleo que ela utilizou, ele era caríssimo, talvez fosse a coisa mais valiosa que ela tinha. E ela simplesmente pegou aquilo e derramou nos pés do Senhor Jesus, ao qual desencadeou até uma certa estranheza no coração de Judas, quando disse: poxa Senhor, como é que o Senhor permite ela pegar esse óleo tão precioso e simplesmente jogar aos teus pés, de tão caro que era? Só que o que ele estava de olho era nos recursos que aquele óleo poderia se converter. Eu percebo que todas essas situações influenciaram no milagre que aquela família recebeu da parte do Senhor Jesus. Todos esses fatores influenciavam no relacionamento, no amor que Jesus declara ter a esta família. E toda família necessita ter uma Maria, uma Marta e um Lázaro. Na sua casa, você precisa se levantar com um desses três aspectos, como Maria, como Marta. Na nossa comunidade precisa ter Marias, Martas e Lázaros. E muitas vezes nós nos incomodamos porque percebemos que tem pessoas que divergem da nossa personalidade, da nossa conduta. A gente olha para o lado e percebe que tem uma Marta que é muito preocupada com os afazeres. Poxa, Marta devia estar, era sentada aqui orando comigo. Será que ela não sabe que é a hora de orar? Agora Marta, poxa, é a hora de orar. Ela foi convocada para orar e ela está ali varrendo. Poxa,
Aí quando eu olho para Lázaro, rapaz, aquele Lázaro, ele não era para estar aqui, porque se ele fosse para estar aqui, ele seria um vencedor como eu, ele estaria vivendo em um momento mais oportuno, ele estaria vivendo em um momento de glória, como eu tenho vivido, como a maioria da igreja tem vivido. E eu quero te dizer que não, é necessário que haja essas diferenças, e mesmo com essas diferenças, o nome de Deus será glorificado, e é necessário sim que haja essas diferenças. É necessário que haja uma Maria quebrantada, uma Maria generosa, uma Maria que adore ao Senhor incondicionalmente. É necessário que haja uma Marta que é fiel nas suas boas obras. É necessário que haja um Lázaro que sofre e que muitas vezes chega até a morrer. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, que eu não sei qual tipo de aflição você está passando, qual tipo de enfermidade, mas eu quero te dizer nessa noite da parte do Senhor, que essa enfermidade ela não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu não sei se há enfermidade na sua família, se há alguma disfunção, alguma distorção, algum problema, e eu te digo nesta noite, que a enfermidade de Lázaro, até então era a enfermidade, era um problemaço. O problema era tão grande que fugiu do controle, ao ponto deles estarem agora desesperados procurando a Jesus, como quem diz, agora só Jesus na causa. Existem determinadas situações nas nossas vidas que a gente vai protelando para pedir socorro a Jesus, como quem diz, eu vou deixar Jesus como última instância. Eu te digo, não faça isso, que é bobagem. Não confie na força do teu braço, não confie na sua influência, não confie no seu recurso. Coloque Jesus no começo do processo. Não deu para colocar Jesus no começo, porque eu nem era crente, eu nem ouvia falar desse Jesus. Aliás, eu ouvia falar, mas não dava tanta credibilidade. Não deu para colocar no início, coloca agora, enquanto há tempo. Mas agora a bomba já estourou. Aí eu te digo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus, Ele pode infinitamente mais. Ele pode realizar inúmeros prodígios nas nossas vidas. E há determinados milagres nas nossas vidas que o Senhor Jesus necessita de condições para realizar este milagre. Existem milagres nas nossas vidas que dependem unicamente da nossa relação para com Ele, da minha intimidade com Ele, ao qual Ele abre as comportas do céu, por perceber que há uma busca sincera de mim para com Ele. Agora, quando eu sou casado, existem determinadas situações na minha vida, existem determinadas bênçãos que o Senhor também quer derramar na minha vida, que exige uma cumplicidade do casal. Existem determinadas bênçãos que jamais virão sem que haja a cumplicidade do casal. Poxa, mas eu estou vivendo em santidade, eu tenho buscado ao Senhor, mas Ele não. Minha irmã, se você tem buscado e Ele não, o que Deus tem para derramar na sua vida, Ele vai continuar derramando. As portas do céu permanecerão abertas. Mas no tocante, as bênçãos que Ele quer derramar sobre o relacionamento conjugal, estão impossibilitadas até que haja essa correção. E existem determinadas bênçãos nas nossas vidas, ao qual Deus quer derramar na família. E eu tenho percebido que algumas famílias têm sido ricamente abençoadas, porque a família está em sintonia com Cristo. Quando a família está em sintonia com Cristo, elas recebem as bênçãos individuais, a bênção do casal e a bênção da família. E eu penso que esta família, ela atendia todas as prerrogativas, porque o próprio Senhor Jesus declara que amava. E eu te peço nesta noite para refletir sobre isso. Se Deus escrevesse um evangelho nesta noite, Ele diria que te amava por seu merecimento ou apenas pela misericórdia dele. Você tem dado motivos para o Senhor Jesus declarar
que te ama. Essa enfermidade, ela não é para a morte. E eu volto a te dizer, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O Senhor Jesus, quando recebe esta informação, ele está bem longe de Betânia. E ele recebe a informação de que Lázaro está enfermo. E ele instantaneamente ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele lançou uma palavra profética. E a palavra dele jamais voltará vazia. Não importa quanto tempo passe, não importa a gravidade, não importam o que digam, mas a palavra dele jamais voltará vazia. Então, se ele lançou em algum dia alguma palavra profética sobre a sua vida, creia que vai se cumprir, é inevitável, vai se cumprir. Perceba que o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, primeiramente ele lança uma palavra profética, e ele não foi acudir Lázaro. A Bíblia diz que ele permaneceu naquele lugar, fazendo os propósitos ao qual ele foi para aquele lugar. Mas a palavra já estava lançada, e nós conhecemos o desfecho disso. Amém? Você conhece o desfecho dessa história? Por isso eu quero ler o que está escrito no versículo 5, que diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus, ele estava geograficamente distante da cidade de Betânia. E a Bíblia diz que ele levou 2 dias de viagem quando ele decidiu retornar a Betânia. E aí eu fui pesquisar qual a quantidade de quilômetros que uma pessoa pode percorrer a pé. E a média é de 50 quilômetros por dia. Então eu fiz um cálculo aproximado, esse cálculo é meu, de que a cidade ao qual o Senhor estava geograficamente a 100 quilômetros da cidade de Betânia. É como se o Senhor Jesus estivesse em Salvador e a cidade de Lázaro era aqui em Alagoinhas. Aí, quando eu estava meditando nessa palavra, eu perguntei: mas Senhor Jesus, qual foi o método de comunicação que esse povo utilizou para te alcançar a 100 quilômetros de distância? Foi o WhatsApp? Foi o celular? Que meio de comunicação? Foi o pombo correio? Foi o quê? Como é possível uma mensagem ser transmitida tão rápido a 100 quilômetros, Jonito? E a Bíblia nos deixa claro de que não foi o Espírito Santo de Deus que foi lá e buzinou. Foi alguém em carne que foi lá e deu este aviso para ele. Você percebe que o quanto é importante nós estarmos perto do Senhor Jesus? É importante nós não perdermos Jesus de vista, porque nós nunca sabemos quando o bicho vai pegar. E tem determinadas situações nas nossas vidas que só realmente Jesus entrando na causa. E quando ele está longe, o que fazer? Quando eu estava meditando nesta palavra, o que Deus falou ao meu coração é que aquela família, além de ser uma referência naquele lugar, além de dar motivos para o Senhor Jesus amá-los, aquela família tinha uma excelente rede de contato. Aquela família tinha uma excelente rede de contato. Você percebe a importância de uma rede de contato saudável? De ter irmãos na fé, de buscar viver a comunhão além do templo. Foi vital, foi extremamente necessário que aquela família tivesse uma rede de contato para que aquela mensagem
chegasse ao outro lado. E nós precisamos ter uma rede de contato saudável. Nós precisamos nos relacionar. Preste atenção aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos relacionar com quem sabe onde Jesus está. Nós precisamos nos relacionar com quem tem intimidade com Jesus. Jesus precisou estar geograficamente distante naquela época. Volto a dizer, a 100 quilômetros de distância. Sabe por quê? Ele precisou fugir, não por covardia. Ele estava sendo ameaçado de morte. Se formos ler o capítulo 10, vamos ver lá que o Senhor Jesus, ele é questionado, indagado, mais uma vez, pelos sacerdotes que queriam pegá-lo. E aí, vem cá, Senhor Jesus, me diz aí, tu és realmente esse Filho de Deus? Eles queriam acusar o Senhor Jesus de blasfêmia. Então Jesus agora declara, sim, eu sou o Filho de Deus. E naquele momento foi consumado, legalmente, pelos legalistas judeus, pelos sacerdotes, que se sentiam incomodados com a presença de Jesus, que ele deveria ser preso e morto. Então eles instituíram ali uma lei a qual o Senhor tinha que ser preso e ser julgado. Então o Senhor Jesus, ele decide fugir. Isso para alguns pode soar como uma covardia. Poxa, ele fugiu? Ele não tem poder para todas as coisas? Ele não é o Filho de Deus? Ele não é o próprio Deus? E o que ele fez foi exatamente demonstrar que ele é o Filho de Deus e um filho obediente. Ele decidiu não tentar a Deus, porque ele poderia sim manter-se naquele lugar e ter que recorrer a milagres, ter que recorrer à ação divina. E eu te digo nesta noite que até o próprio Senhor Jesus, ele não tentou ao Senhor nosso Deus. Para dizer a mim e a você que nós precisamos ser vigilantes com a nossa postura, com as nossas decisões, com aquilo que queremos, porque isso pode desencadear um processo de tentar a Deus, de desafiar a Deus, de forçar a Deus a tomar uma atitude. E nós precisamos fugir disso. Vocês lembram, após o período que o Senhor passou no deserto, que ele foi tentado pelo diabo? Uma das tentações foi essa, quando o diabo levou ele até o pináculo do templo e disse, pula, que os anjos vão te segurar, tu és o Filho de Deus. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele constantemente era desafiado a tentar e a provar a Deus. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos estar atentos, porque quando não nos damos conta, nós já fazemos Deus preencher um cheque, preencher uma promissória, preencher, sabe, os nossos compromissos, ao qual Ele não fez, Ele não nos autorizou a fazer. Nós nos antecipamos e compramos aquilo que não deveria, assumimos compromisso, ao qual não temos capacidade física, capacidade técnica, espiritualidade. Por muitas vezes nós assumimos responsabilidades e mandamos, Jesus, assina aqui esse cheque, assina essa promissória, porque eu sei que o Senhor é amoroso, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é justo, e no final, se eu não tiver como pagar, o Senhor vai pagar por mim. E eu te digo que isso é uma atitude de tentar ao Deus soberano. E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro nesta atitude, quando ele recua, ele diz, olha, não vou colocar Deus à prova, porque na minha condição humana, eu vou ser preso, não tem outra. Aquele povo me odeia, e eles já decretaram que eu vou ser preso. No versículo 7 e 8, a Bíblia nos diz, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus
procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. O Senhor Jesus estava prometido de que seria morto. E por conta disso, volto a dizer, ele estava afastado. Todo o afastamento do Senhor Jesus tem um propósito. Todas as ações do Senhor Jesus têm um propósito. E naquela hora, ele estava sendo induzido pelos seus discípulos a ter medo. O Senhor Jesus, ele sabia que agora era o momento de voltar para Betânia. Mas ele sabia que Betânia ficava, a Bíblia diz que a 15 quadras de Jerusalém, onde habitava os sacerdotes que queriam prendê-lo. E ele sabia que era inevitável, se ele volta para Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, eles iam ser presos. Então seus discípulos agora tentam desencadear no coração do mestre o medo. Diz: mestre, mas se o senhor for para lá, o senhor sabe o que é que vai acontecer. Eles vão te pegar e vão te prender. E assim como acontecia com o Senhor Jesus, todos os tipos de tentação, todos os tipos de palavras desmotivantes que aconteciam com ele, também acontecem conosco. Sempre levanta-se alguém para colocar nos nossos corações o temor, colocar o medo nos nossos corações, dizendo que você não é capaz, dizendo que não se meta. Você lembra o preço que você pagou? Você vai pagar de novo. Você não tem competência. Eles não te amam de verdade. Você vai fracassar. Você vai ser envergonhado. O medo, ele vem por diversas formas, mas o objetivo de implantar o medo dos nossos corações é nos fazer retroceder, é nos fazer recuar, é nos fazer não assumir responsabilidades, é não fazer aquilo ao qual Deus nos chama a fazer. E eu te digo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo ao qual Deus nos desafia é para que haja crescimento, é para que venhamos nos aproximar cada dia mais dele. E não há como ter aproximação, não há como ter crescimento espiritual sem envolvimento. Todos nós queremos crescer na fé, todos nós queremos mais intimidade, nós queremos ter autoridade, nós queremos ter sabedoria, e tudo isso é adquirido mediante a envolvimento com Cristo. É muito fácil aceitar propostas mundanas, mas quando nós somos desafiados por Deus, a gente só olha para o medo. Será que eu tenho competência? Será que eu posso? Será que eu vou falhar? Mas o nosso Senhor, Ele deixou claro de que nós não devemos dar ouvidos ao medo, principalmente quando é Deus que nos chama, porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos blinda, Ele abre as portas a qual necessitamos para termos a vitória. Amém? Deus tem te desafiado, Deus tem te impulsionado a determinadas ações, e o medo, se a gente fosse criar um potenciômetro, um indicativo de medo, onde está o seu nível de medo? E eu te digo, não precisa você me dizer onde está esse indicativo, mas que nesta noite, para a glória do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, esse medo está se extinguindo e sairá definitivamente da tua vida, porque Deus te dá um novo coração, Deus te dá uma nova mente, Deus te dá determinação, Deus te dá ousadia para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Meu irmão e minha irmã, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, porque aquilo que Deus prometeu será cumprido, porque a palavra dele não volta vazia. E Deus fala também por intermédio Deus fala diretamente aos nossos corações. E às vezes a gente fica pegado, poxa, mas como é que Deus falou? Porque a gente ouve testemunhos de que Deus falou com o irmão através de sonhos, Deus falou com o irmão através de um outro irmão, mas Deus também, Ele fala diretamente aos nossos corações. E Ele tem dito a alguns de nós aqui: olha, eu te criei para ser médico, eu te criei para ser uma professora,
E não adianta relutar. Porque o ser humano, ele só é feliz quando os sonhos de Deus são concretizados na vida dele. Abre mão dos teus sonhos para viver os sonhos de Deus, e você vai poder desfrutar da verdadeira felicidade. Não adianta relutar. E o medo tem sido a grande estratégia de Satanás. O medo foi a ferramenta utilizada muitas vezes para fazer o Senhor Jesus desistir. E muitos irmãos nossos desistiram por conta do medo. E um dos medos, perdoe-me dizer, mas o que Deus traz à minha memória é o medo do que os outros vão dizer. Este medo tem impedido muita gente aqui de prosseguir. O medo do que os outros vão dizer. E eu te digo nesta noite, para a glória de Deus, preocupe-se com o que Deus irá dizer pela tua coragem. Preocupe-se com o que Deus irá dizer pela sua determinação, pela sua ousadia, pelo seu posicionamento. Você sabe o que foi que Deus disse para essa família? O Senhor Jesus disse para essa família: esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus. E qual será a palavra que você necessita ouvir da parte do Senhor Jesus? Qual será a palavra que você necessita ouvir? E eu te digo nessa noite, meu irmão, que o Senhor Jesus sabe. Eu não sei o que é que você espera que Ele diga para você, para mudar o quadro da sua vida, mas eu te digo que a palavra está pronta para ser lançada. A palavra está pronta para ser lançada, a profecia da parte de Deus está pronta para ser lançada, e na vida de muitos aqui já foi lançada. Agora é necessário vencer o medo e confiar plenamente de que Ele está no controle da sua vida, e que isso que tem lhe motivado, esse desejo que tem lhe motivado, não vem da sua cabeça, não vem do teu coração, mas vem do Deus soberano, que quer mudar a sua história, que quer te dar honra naquele lugar. Para de ficar dando ouvido a quem não conhece ao Senhor. Eu volto a te dizer, você precisa ter uma rede de contatos ao qual essas pessoas conheçam o Senhor Jesus, que saibam aonde Ele está. O Senhor Jesus, Ele precisou sair de Betânia e ir para um lugar e se ficar escondido. Agora não era dentro de uma caverna. O Senhor Jesus precisava estar em outro lugar, ativo, ainda evangelizando, falando do amor de Deus para outras pessoas. Mas Ele não queria ficar sem dizer para onde ia. Porém, Ele não podia falar publicamente para onde estava indo, porque senão Ele seria preso. Mas você percebe de que havia pessoas chaves naquele percurso, ao qual o Senhor Jesus deixou rastros, dizendo: olha, se alguém daqui de Betânia me procurar, diga que eu vim pelo norte. Olha, eu vim por aqui, eu passei por aqui. O Senhor Jesus, Ele foi deixando rastros, e haviam pessoas chaves que sabiam aonde o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus, Ele revela segredos, Ele revela milagres, Ele revela a sua localização, Ele revela o seu amor, Ele revela a sua palavra a alguns. Procure ser esse grupo seleto. O Senhor Jesus, Ele não contou para todo mundo para onde Ele estava indo, mas havia pessoas seletas ao qual sabiam onde Jesus estava. E são essas pessoas que você deve buscar andar. São essas pessoas que daqui para frente você precisa inserir na sua rede social. Você precisa inserir no seu relacionamento pessoas que vão te levar até o mestre. Você precisa tirar determinadas pessoas do seu relacionamento e incluir pessoas saudáveis. Porque nós nos preocupamos tanto em aceitar no nosso Facebook, aceitar nas nossas redes sociais, pessoas que possibilitem a nossa evolução profissional, que nos enxergue como profissional e que abra as portas profissionais. E eu te digo, isso é importante, importantíssimo. Nós precisamos ter uma rede de contato para mostrarmos as nossas habilidades profissionais e evoluir na vida profissional. Mas não despreze a sua espiritualidade.
E não se ache o autossuficiente. Você nunca sabe quando você vai precisar de alguém. Há uns 3 anos atrás, eu saí daqui de Alagoinhas com 3 casais e minha sogra, que eu não largo. Nós fomos a Belo Horizonte. E aí, acidentalmente, eu não sei como, um pastor lá em Belo Horizonte fez contato comigo e fez: ô abençoado, você está vindo para aqui? Eu fiz: eu tô. Ô rapaz, que dia é? Eu fiz: eu estou saindo daqui, nem lembro qual foi o dia. Amanhã. Mas me diga o horário que eu vou buscar você no aeroporto. Eu fiz: não rapaz, não dá não, porque eu vou com 3 casais e mais um agregado. É uma mala, mas tem alça. Aí ele fez: e qual é o problema? Eu fiz: não, porque é muita gente. Ele fez: se eu vou com 2 carros, se não der eu levo 3, mas eu vou te buscar. E aquele homem estava lá no horário certinho. Aliás, não estava, ele demorou um pouquinho, mas chegou, não foi? Ele estava lá e nos recebeu. Nós nunca sabemos quando vamos precisar de alguém. Então a nossa rede de contato, ela precisa ser uma rede saudável. Em especial, e eu tenho dito muito isso recentemente, que nós precisamos estar com pessoas que fortaleçam a nossa fé para criar um balanceamento. Porque tem como fugir do mundo, tem como não trabalhar, tem como não estudar, tem como não se engajar na sociedade, não tem como. E por vivermos em um mundo ao qual jaz no maligno, o mundo aí fora ele é extremamente influenciado pelo inimigo. E nós somos seduzidos, somos bombardeados por influências que distorcem a verdade, que tiram de nós a santidade, tiram de nós o genuíno desejo de buscar a presença de Deus. Muitas vezes criam interrogações, criam questionamentos nas nossas vidas, ao ponto de pensarmos até se Deus existe. E eu tenho dito a algumas pessoas que têm me perguntado: procure relacionamentos saudáveis para promover este equilíbrio. Não é simplesmente decidir se afastar do mundo, porque muita gente usa desse recurso: ah não, um dia eu me afasto do mundo. E não é possível, não vai ser possível a gente se afastar totalmente do mundo. E o Senhor Jesus, Ele não quer isso, Ele não espera isso de nós. Mas para termos força de permanecer no mundo, sendo luz, sendo sal, nós precisamos um do outro. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida através desse relacionamento. Então esquece esse negócio de estar sozinho, de viver sozinho. Esquece esse negócio de poucas amizades. Procura sim envolver-se. Ah, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de me decepcionar. Não é verdade? Quantas vezes você evitou entrar em um novo relacionamento, em uma amizade saudável? Deus tem aberto portas e você fica com o pé atrás. E eu volto a te dizer nesta noite: adeus medo, adeus toda e qualquer insegurança, porque Deus irá manifestar o poder e o propósito dele na sua vida, sim, para a glória do nome dele. Eu quero ler ainda o que está escrito no versículo 16, para finalizar. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. O Senhor Jesus, Ele já tinha demonstrado àqueles discípulos o seu poder. Cronologicamente, os seus milagres, antes da realização da ressurreição de Lázaro, ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então aquelas pessoas já tinham desfrutado do poder do Senhor Jesus, já tinham visto ele curar, ele libertar, já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinham visto o milagre dos peixes, e ainda assim havia incredulidade no meio deles, porque agora um se levanta e diz: poxa mestre, mas se a gente for, você não sabe que eles estão querendo te pegar e vai pegar a gente também? Aí vem um engraçado, sabe, vem um engraçadinho e diz:
engraçadinho, chama-se Tomé. Ele diz: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O nome disso chama-se sarcasmo demoníaco. Sarcasmo demoníaco. Sarcasmo demoníaco. Demorou, mas saiu. Você pode dar uma glória a Deus? Tem muita gente pertinho do Senhor Jesus, tem muito crente, tem muita gente na igreja dando uma de engraçadinho com as coisas de Deus, zombando com o próprio Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal, vamos seguir esse doido aí, que ele está querendo ir para a morte e a gente morre junto com ele. E eu te digo nesta noite, meu irmão, cuidado com o sarcasmo, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as zombarias. Porque assim como Satanás tem usado o medo para lhe desencorajar, ele também tem usado essas piadinhas, essas brincadeiras. Satanás sabe o quanto nós queremos nos alegrar, sabe o quanto nós gostamos de entretenimento, quanto necessitamos de entretenimento, porque a vida tem sido dura. A vida tem sido dura para todos, e principalmente quem se coloca na vida cristã, que decide viver uma vida de retidão. Satanás se levanta com fúria, e por conta disso, sabe, para compensar tanta angústia, tanto sofrimento, tanta calúnia, a gente precisa de entretenimento. Aí para isso a gente vai para a internet. O dinheiro não dá para ir para o shopping. O dinheiro não dá para comprar o carro que eu queria. O dinheiro não dá para comprar a roupa que eu queria, eu vou para a internet. E lá na internet eu encontro entretenimento, o entretenimento que eu preciso para aquele momento, que vai me tirar dessa fossa. E esse entretenimento até provoca um alívio momentâneo. Você percebe que aquele alívio, ele é momentâneo? E eu te digo, meu irmão e minha irmã, cuidado com o entretenimento. Cuidado com aquilo que você tem buscado para levar alegria ao teu coração. Cuidado com o entretenimento que você tem buscado para apagar a mágoa, para apagar a tristeza, para apagar a angústia, para apagar a decepção. Cuidado com esse entretenimento, porque ele pode ser demoníaco, e na grande maioria das vezes ele é demoníaco, porque ele é produzido por alguém que não tem compromisso com Deus. E assim como você não come ração de cachorro, a ração de cachorro não é um alimento que contém nutrientes para manter o pelo dele saudável? Não é isso? Mas você não come, porque você sabe que aquele alimento ele foi preparado para cachorro. Então eu te digo nesta noite, meu irmão e minha irmã, preocupa-se com a sua alimentação espiritual, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Então o que alimenta a nossa alma vem por intermédio dos nossos olhos. Então vigia nas madrugadas, vigia nas noites, vigia no intervalo do seu trabalho. O que é que tem promovido entretenimento? Porque este entretenimento pode estar trazendo ainda mais amargura ao teu coração, porque ele quebra a santidade, ele quebra a comunhão, ele quebra conceitos que você tem aprendido na presença do Senhor. Mas como aquilo traz prazer momentâneo, você fica dando credibilidade, e você não tem noção do que aquilo está fazendo com a sua alma. Você não tem noção do que aquilo está provocando no seu relacionamento para com Deus. E eu te convido nesta noite a dizer não ao sarcasmo. Amém? Eu te peço para ficar de pé e chamar o ministério de louvor, que nós vamos fazer uma oração profética nesta noite, quebrando todo medo, quebrando toda barreira que te impede de prosseguir.